galerinha, nossa aula de hoje será sobre lutas do Brasil. Então vamos ver as principais lutas aí de origem brasileira. Existem vários estilos de lutas diferentes e é claro que entre tantas mundo afora teríamos lutas de origem brasileira. Você conhece aí quais são elas? Então, a prática de artes marciais é uma das modalidades esportivas mais antigas que se tem registro, ficando atrás apenas do atletismo. De fato, a prática de artes marciais sempre esteve aí ligada à história do ser humano, a arte de se defender e defender os seus com os seus próprios punhos. Entretanto, não confunda saber lutar com brigar. Existe uma diferença entre as práticas. Vamos relembrar a diferença entre luta e briga. A luta possui aí regras e, acima de tudo, respeito ao adversário, por muitas vezes aí vestimentas adequadas e também uma organização que regulariza elas. Enquanto que as brigas não possuem regras, são movidas à base do ódio e raiva, com o único propósito de ferir e denegrir o adversário. Super interessante, né? As lutas de origem brasileiras. Algumas lutas muito bem respeitadas no mundo das artes marciais nasceram no Brasil, como por exemplo a capoeira, muito conhecida no mundo todo, mas não é a única. Veja aí quais são as principais lutas de origem brasileira a seguir. Então vamos para a primeira. A capoeira, sem sombra de dúvidas, aí é o estilo aí de arte marcial mais conhecido de origem brasileira, não apenas em território nacional, mas também mundo afora. A capoeira teve origem no Brasil, colônia criada por escravo como uma forma de defesa. Proibidos de praticar qualquer tipo de luta, o que poderia representar como uma maneira de afronta ou rebeldia. Os escravos desenvolveram a capoeira mesclando dança à prática, por isso conseguindo praticar, uma vez que os responsáveis pela vigia acreditavam que os escravos estavam apenas dançando e não praticando artes marciais. Outra luta brasileira é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro, uma modificação de um estilo de luta já consagrado, o jiu-jitsu brasileiro surgiu de uma modificação feita pela família Gracie no já tradicional jiu-jitsu japonês, adicionando novas regras e práticas. A família Gracie deu uma nova identidade à luta e, com isso, uma origem brasileira. A segunda arte marcial brasileira mais conhecida em todo o mundo, é temida por grande parte dos adversários quando confrontada, por exemplo, 1 a 1, ringue de vale tudo. Ela consiste em dominar totalmente os movimentos do adversário, independe aí de seu tamanho e força, se tratando então de uma luta baseada na defesa e não no ataque, certo? Agora vamos conhecer outra luta, que é o Uka-Uka. Entre as principais lutas marciais de origem brasileira, não poderíamos deixar de fora, né, uma luta de origem indígena, né, criada pelos Bacaiari e povos do Xingu, no Mato Grosso. O Uka-Uka ganhou grande notoriedade graças ao UFC, com um grande nome aí do esporte, Anderson Silva, um dos grandes nomes do esporte, tendo aprendido com os próprios nativos da região. Diferente das lutas convencionais, essa é praticada aí como os atletas de joelho, com o objetivo de levantar e então levar o oponente ao chão. Quando fora de competições, o Uka-Uka é usado como um ritual para testar a força dos jovens índios. Outra luta brasileira é o Urucã. Criada dentro do Exército Brasileiro, o Urucã mistura elementos do karatê, taekwondo, kung fu, judô e jiu-jitsu. Se trata de uma arte marcial 100% brasileira, embora utilize elementos de outras lutas já consagradas de origem japonesas e coreana. O responsável pela sua criação é o militar evangélico negro Paulo César da Silva Lopes, que desenvolveu aí a luta nos anos 70.
Além de unir elementos de lutas já conhecidas e aperfeiçoar eles, Paulo introduziu também no Urucã elementos de defesa pessoal, como facas e até mesmo fuzil. O karatê machida, que é outra luta. O karatê machida é uma variação do tradicional karatê Shotokan. O estilo foi desenvolvido pela família Machida quando a mesma veio morar no Brasil. Entre as principais diferenças entre o karatê moderno e o machida é o fato do estilo machida ser um estilo híbrido, enquanto que o moderno é mais voltado em golpear o adversário. O estilo Machida, ele também ganhou proporções mundiais graças ao UFC, da mesma forma que grande parte das lutas não orientais. Mas vale lembrar que essas não são os únicos estilos aí de lutas, né, com origem aqui no Brasil. A nossa cultura é rica em vários aspectos, inclusive no que diz respeito às artes marciais.